Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre a estrutura das palavras. Quanto à estrutura, as palavras elas são constituídas por um conjunto ordenado de elementos que são chamados de morfemas. Os morfemas, eles são as unidades significativas que vão se combinar para formar as palavras. E cada tipo de morfema tem um nome e uma função específica. Vamos tentar entender isso através dos exemplos. Então, nós temos a palavra acontecer, garotas e desafios. Essas palavras, elas foram constituídas a partir da combinação de pequenas partes, tá certo? E cada parte dessa nós dizemos que é um morfema. E cada morfema, ele recebe um nome e tem uma função específica, certo? Então, vamos verificar agora quais são os tipos de morfemas que formam uma palavra, que se combinam, que se unem para formar uma palavra. Então, nós temos na nossa imagem o radical, a vogal temática, as desinências, o tema, os afixos, as vogais de consoante, as vogais e as consoantes de ligação, tá certo? E nós vamos estudar cada morfema desse especificamente. Vamos começar a estudar os tipos de morfema pelo radical. Então, o que é o radical? É a parte principal da palavra, pois ele concentra o seu significado básico. Então, o radical, ele é a parte mais importante, é a parte principal da palavra, certo? Observem um exemplo. Nós temos irresponsável, responsabilidade e responsabilizar. Observe que as palavras formadas pelo mesmo radical, eles apresentam a mesma relação de sentido. Então, todas essas palavras que estão aí, elas têm o mesmo radical. Logo, elas fazem parte de uma mesma família. Por isso, elas são chamadas de palavras cognatas. Então, todas as palavras cognatas são aquelas que pertencem à mesma família, logo elas têm o mesmo radical, certo? O radical, ele também é a base de significação da palavra. E ao radical, ele é acrescido a ele alguns outros morfemas, tá? Para formar a estrutura da palavra. Por exemplo, nós temos a palavra caixote e limpíssimos. Observe que, além do radical, foram acrescentados outros morfemas para compor a estrutura de cada uma dessas palavras, tá certo? Então, além do radical, nós temos outros morfemas que vão se unir para formar a estrutura de determinada palavra. Claro, há também palavras formadas somente por radical, como nós podemos observar no exemplo seguinte. Nós temos a palavra voz, do, sol. Então, são palavras que são constituídas unicamente em sua estrutura por radical. Ela não tem nenhum outro morfema que vá se unir a este radical para formar a palavra, tá certo? Então, nós temos palavras que são constituídas por radical, mais a união de determinados morfemas. E nós temos palavras que possuem somente radical, certo? Vamos falar de outros morfemas, que são os afixos, tá? Eles são elementos que vão se juntar ao radical para dar origem a uma outra palavra. Ou melhor, os afixos é tudo aquilo que é colocado ao lado daquilo que é fixo, ou seja, ao lado do radical. Então, os afixos, eles vêm ao lado do radical. Eles podem vir antes do radical, nesse caso, eles são chamados de pré-fixo, tá certo? E se eles vierem após o radical, eles são chamados de sufixo. Exemplo, nós temos infeliz e felizmente. A palavra infeliz foi acrescentado ao radical, que é a palavra fixa, né, que é a parte fixa da palavra, foi acrescentado um in. Como ele veio antes, tá, do radical, nós dizemos que nós temos um afixo e esse afixo ele é chamado de prefixo, tá certo? E na palavra felizmente ou na palavra também suavizar que está logo abaixo, nós temos
um sufixo, que foi a parte que foi colocada após ao radical. Por isso é chamada de sufixo, certo? Vocês podem estar acompanhando aí no material didático de vocês. Nós temos algumas tabelas que vão apresentar a vocês prefixos e sufixos mais comuns, tá certo? Então nós vamos ter os prefixos, os sufixos, os seus sentidos e alguns exemplos para que vocês possam conhecer alguns deles, tá certo? Além do radical, que é a parte fixa, que é a parte significativa da palavra, e dos afixos, que já falamos que é os elementos que vêm antes ou depois do radical, nós temos também as desinências, que são elementos que se juntam à parte final das palavras. Então, a desinência é aquela parte que vem no final, que vem após, na verdade, o radical, porém é aquela parte que vai flexionar, é um sufixo que vem após, né, o radical, porém é o que vai flexionar, é a parte que vai variar, tá certo? E por isso nós vamos ter dois tipos, como ele vai variar, nós vamos apresentar dois tipos de desinências, as desinências nominais e as desinências verbais, tá certo? As desinências nominais são aquelas que são aquelas que vão marcar o gênero, são aquelas utilizadas nos nomes, tá certo? Então, elas vão indicar o gênero e o número dos substantivos e dos adjetivos. Exemplo, eu tenho, por exemplo, o substantivo menino. Então, eu tenho o meu radical, né? Até o N eu tenho radical, tá? E o A, no caso de meninas, o A vai ser a desinência de gênero, porque ele vai dizer se é masculino ou feminino, nesse caso é feminino. E o S que vai indicar se é singular ou plural. Como é meninas, ele está indicando plural, certo? Então, a menina, como é o nome, eu tenho a estrutura dessa palavra, ela é constituída por radical, a desinência de gênero, que é o A, e a desinência de número, que é o S, tá certo? Eu tenho agora a palavra ossos, tá? Eu tenho até o O, eu tenho o meu radical, que é a parte significativa, é a parte fixa. E o S é a desinência de número, porque vai me indicar se é plural ou singular, certo? Já as desinências verbais, elas vão indicar, como é verbo, a gente está falando de verbo, ela vai indicar a pessoa, o número, o tempo e o modo das formas verbais. Tá? Exemplo, eu tenho o verbo descer, eu flexionei esse verbo ficou descemos. Então, dessa flexão, eu vou retirar o meu radical, então desce é o meu radical, tá certo? O mos é a minha desinência de pessoa em número. Por quê? Porque quando eu digo descemos, mos quer dizer nós, tá? E nós é a primeira pessoa do plural. Então, por isso que é uma desinência de pessoa e número, tá? Nós temos fugiremos. Então, eu tenho fugir, que é o radical, é a parte fixa, tá certo? E eu vou observar duas desinências. Eu tenho o re e o mos. O re, quando eu falo fugirei, esse re, ele indica que é uma desinência de tempo e modo, tá certo? E o mos, desinência de pessoa e número. Sabem, ó, observe, até o E nós temos o radical, tá? O M, tá? Ele vai indicar uma desinência de pessoa e número. Porque quando eu falo sabem, eu estou dizendo que eles sabem. Então, eles é terceira pessoa do plural. Então, logo essa desinência é desinência de pessoa e número, tá certo? Outro morfema que compõe a estrutura das palavras é a vogal temática. Ela sempre vem junto ao radical e ela pode aparecer em verbos e em nomes. Nos verbos, a vogal temática ela tem a função de indicar a que conjugação o verbo pertence, se é a primeira, segunda ou terceira conjugação. Vamos verificar o exemplo. Nós temos aí o verbo levantar, por exemplo, bater, vestir. Observem que estes verbos eles são constituídos por estruturas que são os morfemas. Então, nós temos,
Por exemplo, no verbo levantar, nós temos o radical, que vai até o T, e logo em seguida ao radical, nós temos o A. Esse A é chamado vogal temática. Por quê? Porque ele vai indicar a que conjugação esse verbo pertence. Logo, esse verbo pertence à primeira conjugação, tá certo? Porque a vogal temática é o A. Já no verbo bater, nós temos o radical até o T e o E, ele é a vogal temática. Como a vogal temática é a letra E, então neste caso esse verbo pertence à segunda conjugação, tá? Vestir, nós temos o radical até o T, o I é a vogal temática, tá certo? Como é o I que é a vogal temática, então esse verbo indica, essa vogal temática indica que o verbo é de terceira conjugação. Claro, nós estamos falando a nível de verbo. Só que a vogal temática, ela aparece também no final de nomes, tá? Que, é claro, quando não fizer oposição a masculino e feminino, porque a gente viu que o A, ele pode indicar uma desinência de gênero, né? Se não indicar desinência de gênero, é porque essa palavra, é porque essa letra, essa vogal, ela é uma vogal temática e não representa uma desinência de gênero, tá certo? Exemplo, nós temos a palavra agência. Este A, ele não é uma desinência, que aparece em destaque, ele não é uma desinência de gênero, porque eu não tenho agência e agêncio, tá certo? A palavra é agência. Então, este A que aparece no final, ele é uma vogal temática. O mesmo acontece com agente, sigilo, problema e detetive, tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, tá? O que é o tema? Ele é o encontro do radical com a vogal temática. Então, você quer saber qual é o tema de uma palavra, de um nome ou de um verbo? É só você unir o radical e a vogal temática. Eu tenho, por exemplo, a palavra namorássemos. Eu quero saber quem é o tema. Eu preciso identificar quem é o radical e a vogal temática e unir. No caso de namorássemos, o radical é até o R. A vogal temática é o A. Então, quem é o tema? Namora, porque é a união do radical com a vogal temática. Partiríamos. Quem é o tema? Você une o radical e a vogal temática. O radical é até o T, a vogal temática é I, porque indica que esse verbo pertence à terceira conjugação. E qual é o tema? Parte, tá? Beberão, radical até o segundo B, tá? Vogal temática indica a segunda conjugação. E qual é o tema? Bebe. Para finalizarmos o nosso estudo, nós vamos falar a respeito do morfema, que é a vogal e a consoante de ligação. Tá? Eles são elementos que facilitam a emissão vocal de determinadas palavras, evitando uma sequência sonora desagradável ao ouvido. Por exemplo, eu tenho as palavras, né? Eu tenho a palavra chá e o sufixo eira, tá? Então eu tenho um radical e um sufixo. No momento de eu unir para formar, para constituir a estrutura de uma palavra, se eu não acrescentar nada no meio, vai ficar o sentido desagradável. Vai ficar, por exemplo, chaeira. Então, para melhorar a questão sonora da palavra, foi incluído neste vocábulo o L, por isso que ficou chaleira. Então, o L ele é uma consoante de ligação, ele foi usado somente para evitar um som desagradável da palavra. O mesmo acontece com cafeiteira, tá certo? Que foi incluído o T, de cafeicultura, que nesse caso já não foi mais a consoante, é a vogal que foi incluída para melhorar a questão sonora. E no caso também de alvinegro, tá? Foi retirado o O e colocado o I, né, para formar alvinegro. Então foi uma vogal que foi acrescentada por conta de melhorar a questão sonora, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima.